aqui durante toda a mensagem, em 2 Crônicas capítulo 20, porque tem uma palavra de Deus aqui para você hoje. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1, em o nome de Jesus. Hoje eu vou continuar falando do nosso assunto, desse mês todo, que foi a provisão. Desde a nossa Santa Ceia, Deus tem falado conosco a respeito da provisão. E Deus tem nos mostrado o seguinte, que quando você providencia a sua parte, Deus provê a parte dele. Então, o Espírito Santo tem nos mostrado, através da palavra, que você providencia, quer dizer, você organiza, você arruma, você coloca em ordem, e Deus faz o que mesmo? O que Deus faz? Deus provê, amém? Porque providenciar, eu mostrei para você, que é organizar, que é arrumar. Ô Felipe, pega para mim aqui, essa madeirinha aqui, fazendo favor, para mim colocar ali, para não voar a página. Isso, obrigado. Então Deus provê, Deus ele vem com aquilo que está faltando, Deus supre a necessidade. Só que Deus ele só faz isso quando nós tomamos as providências necessárias. Só que hoje eu vou sair um pouquinho lá do assunto de Abraão, porque por esses dias Deus falou muito conosco a respeito de algumas providências que a gente tem que tomar. Falamos aqui que uma dessas providências é a oração, e eu vou falar dela hoje de novo. Povo de Deus, olha para o pastor aqui. Cristão sem vida de oração se desvia. Não necessariamente sai da igreja, se desvia. Não entendi, pastor, não sai da igreja, se desvia? Você sabia que você pode se desviar dentro da igreja? Quem sabia disso? Pode? Pode. Às vezes você pode estar dentro da igreja, mas longe de quem? De Deus, longe da oração, longe da comunhão. Você está aqui dentro, mas a tua vida com Deus está bem longe, você está bem distante dele, as suas atitudes não estão sendo pautadas pela palavra dele. Então a primeira providência que nós temos que tomar é a oração. Se você voltar lá em Abraão, quando ele vai sacrificar ali no monte do Deus proverá, o monte Jeová Jirê, ele fala assim, quando ele chega ali no lugar de sacrifício, o Isaac, seu filho, fala: Senhor, aqui está o fogo e aqui está o quê? O pai, aqui está o fogo e aqui está a lenha, mas cadê o holocausto? Então eu falei para você que não havendo lenha, o que acontece com o fogo? Apaga, irmãos. E que fogo é esse? A nossa comunhão com Deus. Eu até brinco, pastor, estou bem com Deus. Eu falo assim, eu vou falar por mim, tá, irmão? Porque aqui não tem nenhum super-herói não, sou ser humano igual você, viu? De carne, de osso, eu como, vou no banheiro, faço compra, amém? Tem gente que acha que o pastor é super-herói. Não tem não. E eu falo que para eu permanecer na presença de Deus, eu tenho que guerrear contra a minha carne e lutar para ter todo dia ali, pelo menos um mínimo de comunhão com Deus em oração. Pastor precisa disso? Claro que o pastor precisa. Não, o pastor já vive no altar, O pastor está aqui, meu irmão. Daqui eu não estou recebendo, eu estou dando. Eu preciso de um tempo, um momento com Deus para poder também fazer o quê? Preencher. E você e eu não somos diferentes não, e tem mais, lembra que nós falamos aqui? Se você junta uma lenha e coloca no fogo hoje, e essa lenha mantém esse fogo aceso durante toda a noite, pela manhã o que vai acontecer? Aquela lenha vai continuar servindo? Não, o fogo consome a lenha, e chega um momento que você tem que fazer o quê? Pôr mais lenha. Quem está lá fora não entende você estar aqui toda quarta, toda sexta, todo domingo. Mas você já foi na quarta, você já foi na sexta, mas você já foi no domingo passado. Pois é, a lenha de hoje não serve para amanhã. O fogo vai consumir ela e ela vai o quê? Acabar. Amanhã você precisa de novo, eu preciso de novo. Eu estava falando aqui na hora da oração, não sei se você reparou, que lá fora, irmão, nós somos só consumidos. Lá fora as demandas, as batalhas, as guerras são tão grandes que todo dia nós estamos sendo consumidos, estão exigindo de nós, está debitando da nossa conta espiritual, sim ou não? E se você só tira e não põe, chega uma hora que você não vai aguentar. Qual é o único momento em que você abastece, que você se preenche? Esse momento que você tira um tempo para buscar de Deus. Então uma das providências é a oração. Outra das providências que nós temos que tomar é a fé para esperar, é a fé para confiar no Senhor. Da mesma maneira que eu tenho que ter fé para receber, eu tenho que ter fé para esperar, porque a providência de Deus ela vem no tempo certo,
Amém? Ela não vem na hora que eu determino. A Bíblia diz que quem determina é Ele. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Quem já leu isso na Bíblia? Determinado por quem? Não está escrito lá, mas eu pergunto para você, determinado por quem? Por você? Por mim? Não, por quem? Por Deus. Então nós temos que ter essa paciência, porque é Ele que determina o tempo, tendo em vista quando nós estamos preparados. A Bíblia fala que Deus não retarda a sua promessa, ao contrário, Ele é longânimo para conosco, para que ninguém se perca. Se Ele fizesse tudo o que eu quero, no tempo que eu quero, eu me perderia, e você também, você pode ter certeza disso. Então Ele não está atrasando, Ele está tendo paciência com a gente. Tudo isso é importante a gente aprender para receber a provisão de Deus. E hoje eu quero mostrar para você, vamos entrar em 2 Crônicas capítulo 20. Se você quer que Deus, meu irmão, venha guerrear a sua batalha, que Deus venha prover para a sua vida, você precisa aprender a entregar a sua batalha nas mãos de Deus e deixar Ele guerrear por você. Eu vou te mostrar hoje uma coisa que eu nunca tinha reparado na Bíblia. É um lugar que a Bíblia chama de vale de bênção. Alguém já ouviu falar de vale de bênção na Bíblia? Vou fazer a pergunta, pesquisa aqui que eu fiz de manhã. Quem já ouviu falar de vale de bênção na Bíblia? Levanta a mão. Quem nunca ouviu, pastor, nunca ouviu falar desse negócio de vale de bênção? Quem não levantou a mão porque está com fome, com sono? Ou não está nem aqui, pastor, o que é que o senhor estava falando aí? Então vamos voltar. Estava pensando no lanche, depois que sair daqui, no pastel, sei lá, no açaí. Então volta para cá, amém? Boa noite, tudo bem? Vou perguntar de novo. Quem já ouviu falar de vale de bênção na Bíblia? Pastor, eu já ouvi. Alguém já ouviu? Ninguém. Como eu também, de verdade, eu nunca tinha prestado atenção nessa palavra. Quem nunca ouviu falar de vale de bênção? Já ouvi de vale de ossos secos, vale da sombra da morte. Vale de bênção nunca. Então eu vou te mostrar. Já vou adiantar para você já. O que é esse lugar? É um lugar, meu irmão, muito forte, você vai ver hoje. Para quem que é o vale de bênção? O vale de bênção, ou vale da bênção, é um lugar onde Deus só coloca a pessoa que deixa Ele guerrear a batalha. É um lugar que a pessoa não vai para guerrear. Então quem quer guerrear a sua própria guerra, nunca vai chegar no vale da bênção, ele vai chegar no vale da guerra, no vale da luta. Mas o vale da bênção é para aquele que entendeu que a batalha é do Senhor. E quando ele deixa Deus batalhar por ele, Deus coloca ele nesse lugar, chamado vale da bênção, onde ele só vai tomar posse do que Deus já conseguiu para ele, do que Deus já batalhou por ele e deixou para ele se apossar. Quem está entendendo, diga amém. Não dá, pastor, não entendi ainda, vai fazer mais sentido no decorrer da mensagem. Vamos lá? 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, em nome de Jesus. Vamos lá? 2 Crônicas 20, aliás, versículo 1, né? Vamos começar do verso 1. E diz assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Presta atenção que a leitura vai ser um pouquinho extensa, mas eu vou parando, tá? No meio do caminho aqui. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então olha para o pastor, o que estava acontecendo aqui? Estava tudo bem, tudo certo, de repente vem uma notícia, alguém chega correndo e fala assim para o rei Josafá, que era o rei de Judá na época: está vindo aí uma multidão, mas um exército enorme que vai acabar com Judá, vai acabar com todo mundo. E tem mais, já está perto, já está aqui em Engedi, não dá tempo nem de se preparar. Então você imagina, está tudo bem, de repente aparece um problema, irmão, do nada assim, e o médico diz: problema já tomou conta. Está entendendo o que eu estou falando nesse sentido? É mais ou menos o que acontece hoje. Olha, de repente aparece um problema financeiro e a dívida já está em não sei quanto. Olha, teu filho está envolvido e já está envolvido até o fio de cabelo com as coisas erradas. Olha, tua filha já está a tal ponto, nisso teu casamento já está
afundado já, não dá tempo de tomar mais nenhuma atitude. Pode acontecer isso com alguém, sim ou não? Pode acontecer com qualquer um, irmão. E tem mais, pode acontecer com quem está dentro da igreja, pode acontecer com quem está no altar, pode acontecer com qualquer um. Mas o negócio é o seguinte: o que você faz quando vem uma notícia dessa, quando vem uma luta? Porque tem gente que acha que pelo fato de estar na presença de Deus, na igreja, ouvindo a palavra, não pode acontecer nada com ela. De vez em quando eu encontro um ou outro por aí: você sumiu da igreja, irmão, o que foi? Pastor, estava indo, estava firme, mas de repente começou tanta luta, pastor, que eu desanimei. Não fui mais, porque foi tanta batalha. Aí que deveria fazer o contrário. Você quer ver? Olha o que diz aí, versículo 3: então Josafá temeu. Ele era ser humano, irmão. Uma pancada dessa, uma notícia dessa, balança, sim ou não? Só que o que ele fez? E pôs-se a buscar a quem? Ao Senhor. E o que mais, irmãos? E apregoou jejum em todo Judá. Ele sentiu, mas ao mesmo tempo ele fez o que? Ele falou: agora eu vou buscar Deus. Não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de se preparar para isso, não tem atitude que eu possa tomar a não ser buscar Deus. Ele se pôs a buscar o Senhor, ele apregoou um jejum. Então não adianta, às vezes a gente acha que nós vamos depender só da nossa força, do nosso braço. Ele não falou: não, eu vou enfrentar essa multidão. Ele falou: vou buscar quem? A Deus. Você tem que se voltar para Deus. É nessa hora que a gente tem que pegar mais firme ainda. É nessa hora que quem está firme tem que ficar mais ainda. Amém? E quem está balançando tem que firmar. É nessa hora que tem que se apegar. E olha o que eles vão fazer. Versículo 4: e Judá se ajuntou para fazer o que, igreja? Para pedir a quem? Ao Senhor. Não adianta pedir para outro. O que eles fizeram? Se juntaram. É o que eu falei, na hora da luta tem gente que se isola, se afasta, se separa. É tudo que o diabo quer. O diabo sabe que você isolado, sozinho, você é mais fraco. A Bíblia tem inúmeros versículos que mostram que quando a gente se une, se ajunta, a gente se torna mais forte. Nessa hora que você está, tua família está na igreja, você tem que juntar todo mundo e falar assim: vamos fazer um propósito de oração, vamos fazer um propósito de jejum. É nessa hora que você tem que juntar com a igreja, fala: pastor, que propósito está tendo? Vou entrar. Que campanha que está acontecendo? Vou fazer. Eu vou me juntar para pedir socorro a quem? Ao Senhor. O que está tendo aí? Eu vou me juntar. Junta todo mundo, vamos orar. Junta todo mundo, vamos pedir socorro a quem? Ao Senhor. E olha o que continua dizendo a palavra. Versículo 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. E aonde, igreja? Na casa do Senhor. Aqui, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ele vai fazer uma oração, que eu já vou adiantar a você que essa oração nós vamos fazer a semana inteira. Se você quiser acompanhar, eu vou fazer lá pelo YouTube. Entra lá, procura lá Pastor Renan Daniel, você vai achar todo dia. Nós vamos fazer essa oração lá. E aqui na igreja, na quarta, na sexta, nós vamos orar também. Aliás, até quinta-feira, né? Não vai chegar a sexta, porque até o final do mês eu vou estar fazendo essa oração essa semana. E essa oração aqui, irmão, ela tem ela tem 4 pontos especiais aqui que eu quero mostrar para você. Vamos lá? Ele começa orando assim, versículo 6: e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há o que, irmãos? Força e poder. E lê comigo agora: e não há quem possa o quê? Quem te possa resistir. Olha para o pastor. Algum momento você vê ele falando do tamanho da multidão que estava vindo contra ele? Você vê em algum momento ele citando o tamanho da luta que estava se levantando? Não. Então qual é o primeiro ponto dessa oração? Que eu estava falando até no início do culto. Irmão, você não tem que falar da grandeza do problema. Você não tem que falar do tamanho da luta. Às vezes a gente...
apontando para o tamanho do problema e falando toda hora do tamanho do problema, que o problema é grande, que a luta é grande, que é muito difícil, que é muito complicado, que é isso, que é aquilo, e esquecer de Deus. Ou você pode esquecer desse problema e toda hora exaltar a grandeza do seu Deus. É você que escolhe. E a decisão, a escolha que você fizer, vai determinar a resposta que você vai ter. O Josafá já começou esquecendo da multidão e falando da grandeza de Deus. Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é poderoso, não há quem te possa o quê? Resistir. Então a partir de hoje você vai começar a exaltar Deus, a grandeza de Deus. Amém, Jesus? Começa daí. Segunda coisa que ele vai falar na oração dele, ele continua, versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão teu amigo para sempre? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó Deus, não foi o Senhor que nos colocou nessa terra? Ó Deus, não foi o Senhor que nos deu esse lugar? Foi o Senhor, meu Pai, que nos trouxe aqui. Como que agora o inimigo vai tirar a gente daqui? Então olha para o pastor, tem hora que você tem que parar, você tem que raciocinar, você tem que pensar. O que, pastor? Quem te colocou onde você está? Quem te deu o que você tem? Quem te deu essa família? Quem te deu esse casamento? Quem te deu esse emprego? Quem te deu essa casa? Foi isso que ele falou para Deus. Oh Deus, não foi o Senhor que me colocou aqui? Foi o Senhor que me pôs nesse lugar? Como é que agora o inimigo vai me tirar daqui? Não foi o Senhor que me curou? Como é que agora o diabo vai falar que eu não estou curado? Não foi o Senhor que me deu esse filho? Por que agora ele vai ser dor de cabeça para mim? Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Foi a oração que ele fez. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, foi o Senhor que nos deu essa terra. E eu pergunto para você, quem te deu essa esposa? Quem te deu esse marido? Quem te deu esse casamento? Quem te deu teus filhos? Será que Deus te deu para você sofrer? Será que Deus te colocou aonde Ele te colocou para você perder? De jeito nenhum, irmão. Quem está entendendo, diga amém. E se você orar, perguntar ao Senhor, Ele vai te responder. E Ele continua a oração dele ainda, vamos lá, versículo 8, diz assim, ó: e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e o que mais? E livrarás. O que ele está citando para Deus aqui? Ele está citando uma promessa que o próprio Deus tinha feito. Ele está dizendo, Deus, o Senhor falou, que se um dia viesse espada, juízo, peste, fome, nós poderíamos nos juntar aqui e clamar ao Senhor, e o Senhor nos responderia, e o Senhor nos atenderia. Não foi isso que o Senhor falou? E meu irmão, na tua oração, olha para o pastor, você tem que lembrar das promessas que Deus te deu. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já há um tempo na igreja, pelo menos um dia Deus te deu uma palavra, uma promessa. Deus falou com você. Um dia Deus falou com você nessa igreja, um dia Deus falou com você pela televisão, um dia Deus falou com você lá no seu quarto, quando você estava com a sua Bíblia aberta, e Ele te prometeu, Ele te deu uma palavra, que às vezes na hora da luta você esquece, Ele te deu uma promessa, que às vezes o tempo vai passando e você vai deixando de lado. Não esqueça daquela promessa que um dia Deus te deu, não esqueça daquilo que um dia Deus falou com você. Eu sempre falo por onde eu vou que eu tenho uma palavra comigo, uma palavra que é minha, essa palavra é minha, é o Salmo 16:5. Aonde eu for, irmão, passe o que passar, aquela palavra para mim é uma garantia que Deus me deu num dia que eu ouvi, num dia que eu estava precisando, eu nunca mais esqueci dela. Então quando vem essa multidão, quando vem essa luta, quando vem a batalha, irmão, volta, traz à memória aquilo que te dá esperança. Lembra o que diz? Coloca para mim ali na tela rapidinho, eu vou pedir para elas colocarem ali, Lamentações 3:21, marca aí, Lamentações 3:21, não precisa nem você abrir, vai aparecer ali na tela, eu já leio. Está lá, ó, Lamentações 3:21, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho o que? Esperança. Disso o que, pastor? Aquilo que Deus falou comigo.
Ele vai orar e ele fala: Senhor, um dia o Senhor falou conosco. O que um Deus falou um dia com você a respeito do teu casamento, que você está enfrentando luta hoje? O que Deus falou um dia com você a respeito da tua vida financeira, que hoje você está enfrentando uma batalha? O que Deus falou um dia com você a respeito do teu filho, quando ele nasceu, quando Deus te deu esse filho, e hoje ele está sendo dor de cabeça para você, está trazendo vergonha? O que Deus falou? Se você pegar esse versículo, se eu não me engano, acho que a Bíblia é NVI, coloca para mim na Bíblia NVI, olha como ele vai dizer, quer ver? Eu acho que é NVI, se não for NVI vai ser a Bíblia atualizada, se eu não me engano. Olha lá, ó. Todavia, lembro-me também do que me pode dar o quê? Esperança. Então você tem que ficar trazendo a sua memória, não deixar o teu coração esquecer aquilo que Deus falou com você, porque é isso que vai te dar o quê? Esperança. Aí, meu irmão, ao invés de você guardar no coração a palavra, lembrar do que Deus te prometeu, você esquece, você deixa morrer. Não, ele começou a falar: Deus, um dia o Senhor falou que se isso acontecesse, a gente podia clamar que o Senhor ia ouvir. Ele trouxe aquela promessa de Deus de volta à sua memória, ao seu coração. E você tem que fazer isso também. A Bíblia diz que nós temos que atentar com mais diligência para as coisas que já temos o quê? Ouvido. Você quer ver uma coisa boa? Isso aqui, ó. Ó. O que, pastor? Tenha sempre um papel, um caderninho. Tenha sempre a sua Bíblia, que eu vou falar uma coisa para você. Não confia na tua mente, não. Porque vai chegar um dia, pode ser que você vai pegar aquilo e você vai voltar: peraí, eu preciso de uma palavra, deixa eu lembrar do que Deus falou comigo. Às vezes você vai orar, Deus começa a te lembrar de coisas que Deus falou com você, e você não lembra 100%, não sei se acontece com você, comigo acontece muito. Eu começo a orar e eu começo a lembrar de coisas que Deus falou comigo algum tempo atrás, e eu falo: meu Deus, eu preciso lembrar dessa palavra de novo. Aí eu vou lá, pego o meu caderninho, pego o meu celular, pego minhas anotações, e eu lembro. E como é bom lembrar, irmão. Por isso que a Bíblia diz: convém nos atentar, se eu não me engano, acho que é Hebreus capítulo 2 ou 12 que fala isso, convém nos atentar com mais diligência, mais cuidado, mais atenção para as coisas que já temos o quê? Ouvido. Vai lá. Eu falo que nós temos uma bênção, nós estamos tentando melhorar, mas mesmo com dificuldade a gente está tentando gravar os cultos. Para que eu faço isso? Para que o senhor faz isso, pastor? Para você ter ali para ouvir uma vez, duas, três, e quando quiser voltar lá atrás, ouvir uma outra mensagem, ouça de novo. Não deixa morrer no teu coração aquilo que Deus falou com você. Quem está entendendo, diga amém. Não deixa. Oh meu Deus, aquele domingo, de vez em quando eu fico feliz, tem alguns irmãos que falam para mim: pastor, aquele culto daquele domingo foi gravado, o senhor pode mandar para mim? Eu fico feliz porque eu falo: falou com a pessoa. Porque você não pode deixar morrer aquilo que Deus falou no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Não deixa se perder não, meu irmão. Aquilo ali é a garantia que Deus te deu. Volta lá para a oração de Josafá de novo. Volta lá no versículo 9, né? Versículo 10 agora, ele diz: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não que? Não destruíram. O que ele está falando aqui, pastor? Vou explicar para você, olha para mim. Quando lá atrás o povo de Israel estava saindo do Egito, esse povo aqui que agora estava vindo atacar eles, Deus permitiu que o povo de Israel passasse pela terra desse povo. Quando estava ali naquele momento de passar pelo meio da terra, esse povo não deixou que o povo de Israel atravessasse, porque se o povo de Israel passasse no meio da terra deles, o caminho seria muito mais curto. Deu para entender, sim ou não? E aí eles pediram permissão: olha, a gente pode passar pelo meio da terra de vocês? Não vamos pegar nada, não vamos mexer em nada, se a gente for comer alguma coisa aqui, a gente tira do nosso bolso. Eles disseram não, não vão passar. Não permitiram passar, não ajudaram o povo de Israel com pão, com água, com nada. Aí o povo de Israel poderia ter invadido a terra deles e destruído eles. Só que Deus disse assim: ó, não faça isso. Não faça nada com eles. E agora, depois de tantos anos, olha só, tantos anos se passaram, agora esse povo que o povo de Israel poupou, por obediência a quem? A Deus, agora estava se levantando contra eles para os destruir.
Ou seja, o que o Josafá está falando com Deus? Deus, esse povo foi poupado por obediência ao Senhor, a gente não fez nada com eles por obediência ao Senhor, agora eles estão se levantando contra nós, e agora, Senhor, como é que fica essa situação? Ou seja, sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando uma injustiça na mão de quem? De Deus. Ele está dizendo: Deus, o Senhor sabe quem está certo e quem está errado. Nós podíamos ter destruído eles há um tempo atrás, mas por obediência ao Senhor a gente não destruiu. Agora eles estão se levantando contra nós. Quer dizer, o Senhor não deixou a gente destruir eles, agora eles estão se levantando contra nós. Agora o problema é de quem? É do Senhor. Agora o negócio é com o Senhor. E Deus entendeu perfeitamente a oração de Josafá. Meu irmão, se a gente aprendesse a deixar Deus nos justificar, às vezes você quer se justificar: oh Deus, o Senhor sabe, Pai, que eu fui bom para aquela pessoa. Tem gente que às vezes até você ajudou, e aquela pessoa agora está se levantando contra mim. Oh Deus, eu vou fazer, porque eu vou fazer. Não, não vai não, irmão. Fala para Deus: Deus, o Senhor está vendo. O Senhor viu a minha intenção, que por obediência e amor ao Senhor eu podia ter feito e não fiz, e agora, meu Deus, estão se levantando contra mim. E agora, irmão, agora deixa Deus te justificar. Amém, Jesus? Eu falava isso sexta-feira. Jesus, o próprio Jesus, pegou o seu caso e entregou nas mãos do Deus que é o justo juiz e sempre julga com justiça. Amém, Jesus? Deixa Deus te justificar, deixa Deus fazer justiça. Diga isso para esse irmão que está do seu lado. Fala assim: ó, deixa Deus fazer justiça. Às vezes tem gente sendo injusto com você. Ô pastor, não merecia isso não. Deixa Deus fazer justiça. Coloca nas mãos de Deus. É isso que ele está falando para Deus. Deus, a gente podia ter destruído eles, mas não destruímos. Agora eles querem nos destruir. Versículo 11, olha o que diz aí: eis que nos dão pago, quer dizer, nos retribuem, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Versículo 12: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Quer dizer, o Senhor não vai fazer nada, Deus. Eu estou colocando nas mãos de quem? Do Senhor. Agora presta atenção nessa parte. Ele diz assim, ó: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha para o pastor. Talvez você esteja hoje numa situação que você não tem força contra isso aí. Você já não tem mais força para fazer nada, você não tem mais força para resolver, e você nem sabe o que você vai fazer. É exatamente isso que ele está dizendo para Deus. Deus, em nós não tem força diante desse problema, e nós não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão postos em quem? Em Ti. É o que você tem que fazer hoje. Você tem que deixar claro para Deus que você sozinho não pode guerrear essa batalha. O Josafá fez uma oração dizendo para Deus o seguinte: Deus, é pelo Senhor que nós esperamos. Nós não temos força para fazer isso, e também não sabemos o que vamos fazer, mas agora a gente está olhando para o Senhor. E olha qual vai ser a resposta que Deus vai dar. Versículo 13, a resposta foi rápida: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. 15, e Jaaziel disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de quem? Do Senhor. Diga glória a Deus. Imediatamente, quando Josafá termina a oração, o Espírito de Deus vem. E eu achei interessante que eu estava estudando isso aqui. O Espírito de Deus toma um homem chamado como? Você viu aí? Como que era o nome dele? Está lá, ó, primeira palavra que está lá, ó, Jaaziel. Eu estava estudando sobre isso, e você sabe o que significa esse nome Jaaziel? Esse Jaaziel não era profeta não, ele era só levita, da tribo de Levi. E Deus vem no meio do povo e Deus toma esse homem. Por quê?
O nome dele, Jaaziel, significa assim, ó, Deus vê, Deus enxerga. Deus toma esse homem do meio do povo, e esse homem usado por Deus responde à oração de Josafá, e diz assim, diz quem? O Senhor. Por que Deus pega justamente esse homem que nem profeta era, pastor? Por causa do nome dele. Deus estava querendo dizer o seguinte: eu estou vendo, eu estou enxergando. Jaaziel significa Deus vê. Então olha para o pastor, Deus está vendo o que você está passando, Deus está vendo a injustiça, Deus está vendo a grande multidão, Deus está vendo que um problema é grande, que você não tem força, que você não sabe o que vai fazer. Só que olha para o pastor, enquanto você não entregar essa batalha nas mãos de Deus, Ele não pode guerrear por você. Enquanto você não deixar Deus guerrear, Deus não pode batalhar por você. Nós ainda estamos muitas vezes achando que nós em quem vamos batalhar. Irmãos, às vezes a gente acha que a guerra é nossa, sabe? Nós temos uma resistência de entregar a luta nas mãos de Deus. E Deus está falando para você hoje: olha, presta atenção, eu estou vendo. Ele toma Jaaziel e fala: ô Josafá, não tenha medo, porque essa peleja não é mais sua, essa peleja agora é do Senhor, é de Deus, diga glória a Deus. Só que presta atenção, a decisão é sua, é você que decide entregar nas mãos de Deus ou guerrear a batalha sozinho. Eu vinha falando com a minha esposa no caminho para cá sobre essa palavra. Eu falei: às vezes a gente é teimoso, tem gente que arregaça a manga. Não, pastor, eu vou guerrear essa batalha, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não vai, irmão. Você tem que tomar uma decisão hoje, entregar na mão de Deus, deixar Deus pelejar por você. Qual é a minha parte? Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue. Essa guerra não é sua, deixa Deus guerrear. A tua guerra é fazer o que Josafá fez. Quando veio a grande multidão, ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou o quê? Jejum, e orou. E sabe o que ele vai fazer agora? Continua, você vai ver. Olha o versículo, nós paramos no 15, 16. Isso, 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus já até sabia onde é que o inimigo estava, Deus estava vendo tudo. Continua, versículo 17. Olha o que Deus vai dizer de novo: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha para o pastor, você quer continuar guerreando você, ou você quer entregar essa batalha na mão de Deus? Escuta, eu não sei qual é a sua luta, em relação ao teu filho, em relação ao teu marido, a tua esposa, em relação à tua vida financeira, à tua saúde. Você quer entregar essa batalha na mão de Deus, ou você quer continuar guerreando? Entregar a batalha na mão de Deus não é ficar parado sem fazer nada. Você vai ver aqui: pastor, mas Deus não está falando para eles ficarem parados em relação à parte que era de Deus, porque às vezes a gente quer fazer a parte de quem? De Deus. Você está achando que você que vai guerrear? Não. Ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus, e Deus falou: agora deixa comigo. O que ele fez? Sabe o que ele vai fazer? Pula lá para o versículo 20 agora. Pula para o verso 20 para a gente resumir por causa do horário. Diz assim, versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas, e o quê? Prosperareis. Irmão, olha para o pastor é ser humano igual você, mas quando nós estamos na direção de Deus, sendo usado por Deus, ouça. Por que ele está falando isso? Talvez ainda tinha gente ali, que quando viu Jaaziel sendo usado por Deus, Deus falando na boca de Jaaziel nem era profeta, como eu estou falando, era só um levita. Talvez deve ter ficado meio duvidando: será que foi Deus mesmo? Não, a gente queria ouvir uma resposta de Deus. Mas fala comigo, Deus usa pessoas, amém? Não, mas a gente queria ouvir Deus falar, mas Deus usou Jaaziel.
que era um simples ser humano, mas foi boca de Deus. Irmão, o pastor é um ser humano comum, mas Deus usa os servos dele. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero ouvir uma resposta de Deus, eu quero que Deus fale comigo. Mas muitas vezes ele vai falar usando um servo, uma serva de Deus. Presta atenção, ouça a palavra. Não perde culto, vem nos cultos. Se quer uma resposta de Deus, vai ouvindo. Põe ali a mensagem para você ouvir. Vem na quarta, vem na sexta, escuta a palavra. Porque esse é o caminho. Crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperareis. Versículo 21 agora. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, quer dizer, na frente dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para... Olha para o pastor, sabe o que eu percebi aqui? Deus não mandou ele fazer isso. Deus não mandou Josafá louvar. Deus fala para ele lá no versículo 17, para ele ficar o quê? Parado, porque quem ia guerrear a batalha seria quem? O Senhor. Estai parados e vede o livramento. Você vê que foi uma decisão dele, ele se aconselhou com o povo, está escrito ali, e aconselhou-se com quem? Com o povo. Ele foi falar com o povo o seguinte: olha, o que nós vamos fazer? Já que a gente não tem que fazer nada, que quem vai guerrear o Senhor, já que a gente vai ficar parado, nós vamos ficar parado fazendo o quê? Vamos fazer o seguinte: enquanto a gente está parado, a gente não pode fazer nada, vamos fazer o quê? Louvar ao Senhor. Então olha para o pastor, aqui está o segredo. Você já orou? Você já jejuou? Você já tomou a providência? Já, pastor, o senhor vem falando aí, já tomei. E agora? Agora deixa Deus agir. Enquanto isso, pastor, o que eu faço? Não posso fazer mais nada. Você já está nesse ponto que você não pode fazer mais nada? Então agora começa a louvar a Deus, só louva a Deus. Só adore a Deus. Você sabia que a gratidão ela também traz provisão? O louvor é gratidão, é adoração. Não aquele louvor depois que você já recebeu. É aquele louvor antes até de você receber. O que eles fizeram? Deus começou a guerrear por eles. E eles começaram a fazer o quê? A louvar a Deus. Enquanto eles louvavam a Deus, escuta, olha o versículo 22. O que aconteceu? E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Júbilo você sabe o que é, né? Alegria mesmo. Aquele louvor com muita alegria. Olha o que Deus fez. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. E eles foram o que, irmãos? Desbaratados. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os da montanha, os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a fazer o quê? A se destruir. O próprio inimigo se destruiu sozinho. Continua, versículo 24 diz: entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, era uma grande multidão, era um exército grande. E o que tinha lá agora? E eis que eram corpos o quê? Mortos, diga glória a Deus. E jaziam em terra, e nenhum escapou. Quantas flechas eles tiveram que atirar? Quantas espadas eles tiveram que usar? Quantas lanças eles tacaram? Nenhuma. Aquilo que era um problema imenso, enorme, quando eles entregaram a batalha na mão de Deus, eles chegaram lá, já estava tudo o quê? Ô minha irmãzinha, diante de Deus, meu irmãozinho, você vai sair daqui hoje, toma essa decisão, deixa Deus guerrear por você. Sabe, a gente tem mania de achar que é tudo na nossa força. Ah não, pastor, não, eu mesmo vou lutar. Então tá bom, eu não posso fazer nada. Mas se você está entendendo essa palavra hoje, coloca hoje, toma a decisão, coloca hoje essa batalha na mão de Deus e fala: Deus, é o Senhor que vai guerrear por mim. E quando você chegar lá, aquilo que hoje é um problemão, você vai chegar lá e já vai estar tudo resolvido. Diga glória a Deus. Você crê nisso que eu estou te falando? De uma maneira que você vai dizer: não foi eu, foi Deus. Pastor, como que eu vou pagar essa dívida? Irmão, eu já vi Deus fazer cada milagre. A coisa foi acontecendo, quando a pessoa viu, ela já tinha pagado tudo. Pastor, como que eu vou resolver esse problema no meu casamento? Foi resolvendo aquele problemão que parece que não tinha como salvar o casamento. Quando a pessoa olhou, já estava tudo o quê? Resolvido.
E aí entra o vale da bênção. Onde é o vale da bênção? Olha o que diz o versículo 25. Chegou lá, estava tudo morto. O que eles fizeram, pastor? E vieram Josafá e o seu povo para saquear o quê? Os despojos só. E acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Eu estava falando para o pessoal lá em Martinho Prado. Eles chegaram, irmão, tinha tanta coisa para pegar, que eles começaram a juntar. E pega daqui, pega dali, tanta coisa que tinha ficado dos mortos, né? Do exército que morreu. Pegaram, o dia acabou. Vixe, vai ter que deixar um pouco para amanhã. No outro dia voltaram e pega. O dia acabou, vai ter que deixar para o 3º dia. Foi 3 dias para conseguir saquear, para conseguir pegar tudo o que Deus tinha deixado para eles pegar. Diga glória a Deus. Você sabe onde foi o esforço deles? O esforço deles foi para receber o que Deus já tinha lutado para eles. Diga glória a Deus. É nesse Deus que eu acredito. Não é você que vai guerrear essa batalha. Você vai se esforçar só para tomar posse do que Deus já lutou e conseguiu por você. Amém? Se você deixar, você só vai se esforçar para tomar posse de tudo aquilo que Deus lutou e abriu a porta para você, de tudo aquilo que Deus batalhou e fez para você. Eu acredito nesse Deus. Aí o versículo 26 vai falar, ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beracá, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Beracá até o dia de hoje. Sabe o que significa Beracá? Coloca para mim a Bíblia RA, Bíblia revista e atualizada. Lê comigo ali na tela, por gentileza, que a gente já vai encerrar. Diz ali, vamos ler juntos? E ao 4º dia se ajuntaram no vale do quê? Vamos ler juntos, vale do quê? Vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale do quê? De bênção. Até quando? Então hoje ainda existe esse vale de bênção, sim ou não? Mas para quem que é esse vale de bênção? Para quem deixa Deus guerrear a batalha, entende que a sua parte é louvar e adorar Deus, confiar em Deus, e depois você só vai se esforçar para tomar posse do que Deus conseguiu para você. Quem entendeu, diga amém. Você tem fé para deixar Deus guerrear por você hoje? Porque eu estou falando para você, se você deixar Deus guerrear por você, Ele vai colocar você no vale de bênção. O que é o vale de bênção? Irmão, você só vai ter que correr para poder recolher o que Deus já preparou para você. Diga glória a Deus. Você só vai ter que correr, lutar para recolher, porque vai ser tanta bênção, que aí você vai ter que correr. Amém, Jesus? Vai ser tanta coisa que Deus vai preparando para você. Ele vai lutando e vai deixando para você. Ele vai batalhando e vai deixando para você, que você vai recolher 1 dia, 2, 3. Diga glória a Deus. Mas isso não é para todo mundo. Isso é para quem crê que Deus batalha em seu favor. Isso é para quem decide entregar a batalha na mão de quem? De Deus. Você quer fazer isso hoje? Fique de pé, em nome de Jesus.